Boa tarde a todos vocês, buenas tardes, que sejam muito bem-vindos, todos que sejam muito bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. E é verdade, a outra vez que eu preguei eu falei bom dia e eu também terminei e falei nessa manhã, né? Então me retrato, boa tarde nessa tarde. Ok, antes de nós abrirmos a palavra mais uma vez, eu quero convidar vocês a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, estamos na Tua casa, reunidos para louvar Teu nome, reunidos para agradecer por tantas bênçãos e pelo Teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Queremos pedir nesse momento que nós também possamos ser abençoados pela Tua palavra, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, Ele possa preparar e abrir os nossos corações, mas também que Ele possa colocar as Tuas palavras na minha boca, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, vai ser passado aqui o verso, mas nós vamos voltar a abrir a nossa Bíblia, não é o mesmo sermão, mas nós vamos voltar a abrir nossa Bíblia. Obrigado, Rony. No mesmo texto da outra vez, Mateus 16, verso 13 em diante, ok? Eu vou ler aqui a versão que eu tenho, como eu comentei outra vez, a mensagem, que é uma versão que eu gosto muito, e então eu vou voltar a usar ela, ok? Mateus 16, del versículo 13 em adelante. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o povo o que anda dizendo a respeito do Filho do Homem? E eles responderam: alguns pensam que é João o Batista, outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias ou alguns dos profetas. E ele insistiu: e vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem é você de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Quem estava aqui há 2 semanas atrás? Quem estava aqui? Metade, mais ou menos, né? Vocês lembram que nós falamos aquele dia? Nós falamos sobre que Jesus falou: eu sou Jesus, é verdade, você é Simão, mas na verdade você é Pedro. Lembra que eu falei dessa caminhada com Cristo, que Cristo ele quer nos transformar de Simão a Pedro? Lembram? Que estava aqui sim. Só que hoje nós vamos ficar na primeira parte do verso, na primeira parte do texto que nós lemos. Jesus perguntou, versículo 15, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam sobre mim? Quem eu sou para vocês? E quando Jesus fez essa pergunta aos discípulos e Pedro respondeu, ele não estava perguntando porque ele não sabia quem ele era, porque ele tinha uma crise de identidade, falando assim: eu não sei quem eu sou, quem vocês acham que eu sou? Você é o Cristo, que bom que vocês acham que eu sou. Não, ele sabia quem ele era. Por quê? Porque ele, desde quando nasceu, ele já tinha dentro dele o Espírito Santo falando quem ele era, ele sabia qual era a missão dele, mas no batismo dele, o que aconteceu? Depois que João batizou Jesus, desceu do céu o Espírito Santo em forma de uma pomba, em forma de uma paloma, e disse em voz audível: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus, ele tinha plena certeza de quem ele era. Mas essa pergunta, ela é muito importante para nós. Eu gosto de ler a Bíblia de uma forma um pouco diferente. Como que eu leio? Eu costumo enxergar a Bíblia ou ler a Bíblia como se fosse um jardim. Porque você, quando entra em um jardim, o que acontece? Tem muitos detalhes, muitas flores, muitas plantas bonitas que a gente pode observar, verdade? E foi por isso que o outro dia eu falei: olha, é muito perigoso quando a gente ouve um texto
Ou lê o texto uma vez e fala, isso aqui é isso aqui e já está. Não, tem muito mais lá. Então é como um jardim, é como você entrar num jardim e ali você vai pegar aquele texto, vai se debruçar sobre ele e você vai deixar Deus falar todas as coisas que tem ali. E quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu li, reli, muitas vezes, minha esposa é testemunha de que eu fiquei ali umas 2 semanas com a minha Bíblia, e toda vez que eu sentava, eu só lia esse texto. Esse texto, esse texto, esse texto. E eu me imaginava em um jardim, mas em um jardim com Jesus. E ele perguntando para mim, o que as pessoas falam sobre mim? E eu falaria, hoje em dia, nós já passamos tantos anos, tem gente que falaria, nem existiu. É uma história aí que o pessoal inventou, é um personagem. Ou então, ele realmente era filho de Deus, morreu na cruz. E Jesus ia falar para mim, mas e você? Quem você pensa que eu sou? O que eu sou para você? O quem eu sou para você? E essa pergunta ela é muito importante. Porque a resposta poderia ser, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Pedro respondeu. Só que ela é muito interessante porque ela determina a relação que nós temos com Deus, como nós vivemos a nossa experiência espiritual. Eu não gosto de falar experiência religiosa, porque experiência religiosa remete apenas a tradições religiosas, costumes, mas experiência espiritual é algo diferente, é algo pessoal. É algo real, é algo que nós experimentamos, ou não. Às vezes nós vivemos toda a nossa vida apenas na experiência religiosa, mas não na experiência espiritual. E Deus, Ele nos convida a mais do que apenas viver uma experiência religiosa. A experiência religiosa, nós chegamos aqui no sábado, louvamos, escutamos o sermão, estudamos a escola sabatina, mas quando nós saímos daqui, nossa vida de domingo a sexta é de Simão. E só no sábado é de Pedro. Mas Deus, Ele chama a gente a uma experiência espiritual mais profunda. E por que essa pergunta ela é muito importante para mim? Porque eu fiquei pensando, nós temos 2 respostas para ela. Nós que somos cristãos. Quem não é cristão tem muito mais. Mas nós que somos cristãos temos 2 respostas. A primeira delas, nós encontramos na Bíblia. Que está lá em João, capítulo 1. Versículo 1, e diz o seguinte: no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra ou o verbo estava com Deus, e esse verbo, essa palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas mais para frente, diz o seguinte, que esse verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Então o que diz? Que esse verbo, ele que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Ok? Tem outro versículo em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Que diz o seguinte: esse ou ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então o que está dizendo? Primeira coisa, primeira resposta que nós poderíamos dar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe que Cristo não é um nome, Cristo é um título. Né? Christos em grego, é Christos em grego, que é o mesmo nome em hebraico ou hebreu, que é Messias, o ungido, o Filho de Deus, escolhido. Então, você é Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. E aqui foi o que nós lemos. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos falar como Pedro, ele é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu pergunto, tem algum problema em responder apenas isso? Quem eu sou para você? Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tem algum problema nessa resposta? Não? Não, verdade? Eu discordo. Tem. Se nós estivéssemos naquele tempo, antes dele morrer, que ele perguntou, quem eu sou para vocês? O Senhor é o Cristo, revelação de Deus. Muito bem. Ele não deixou de ser o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Mas tem outros dois textos que nos levam a outra resposta. Não está explícita, está implícita. Mas nós vamos meditar sobre isso agora. O primeiro deles é em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 26, quando Paulo está dando instruções aos coríntios sobre a Santa Ceia que Jesus estabeleceu, que deveriam fazer isso, lembrando a morte dele, lembrando que ele veio morrer por nós na cruz. Diz o seguinte, olha só, versículo 26, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E Mateus 28, ficou com esse, até que ele venha, né? E Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, diz o seguinte, a declaração de Jesus. Diz o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui o importante, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei se você já conseguiu entender o que eu estou querendo falar, eu vou explicar. Não? É o seguinte, no primeiro versículo disse, vocês vão fazer isso até que ele venha, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E isso é uma declaração contundente de que Jesus está vivo, de que Cristo ressuscitou. Quando Pedro respondeu, você é o Cristo, Filho de Deus vivo, ele era o Cristo revelado como o Filho de Deus vivo. Mas aqui é uma afirmação contundente de que esse Cristo que morreu, ele ressuscitou. E é muito importante para nós, porque quando nós cantamos ou falamos sobre a morte de Jesus, nós temos que entender que é importante a morte, mas se ele não tivesse ressuscitado, de nada iria servir. Porque nós não orbitamos ao redor de um corpo morto que está consumido pelo pó, nós chegamos aqui o quê? Para nós estarmos na presença e diante de um Deus que é vivo. Vocês sabem que, eu não sei se vocês vocês repararam já aqui, por exemplo, quando os apóstolos começaram a pregar depois do Pentecostes, Pedro, Atos capítulo 3, ou capítulo 2 e 3, depois que houve o Pentecoste, que o Espírito Santo foi derramado, Pedro ele fez o primeiro sermão cristão depois de que Cristo havia subido ao céu, e lá ele fala o seguinte, a mensagem de Pedro, ele conta todo, desde os profetas, mas ele termina dizendo, esse Jesus que vocês mataram, ele o quê? Ressuscitou, ele está vivo. Depois disso, Pedro e João estavam entrando no templo, e ali havia um coxo que tinha uns 40 anos, aquele homem nasceu paralítico, nasceu coxo, não podia andar desde que nasceu, pedia esmola, todo mundo conhecia ele, e de repente Pedro e João estão passando, e aquele homem fala assim, o senhor tem uma moedinha para mim, né? uma esmola? E ele fala assim, olha, o que pedes a mim eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou com alegria. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Então aquele homem levantou, entrou no templo, andando, dando saltos de alegria, louvando a Deus, e todo mundo começou a ficar assim, atônito, ué, mas esse não era o que estava lá fora? É ele mesmo, vem cá, conta pra gente, o que aconteceu? Você não andava, o que aconteceu? Quem que fez isso? Ele falou, olha, foi aqueles dois ali, ó, o seu Pedro e o seu João ali, o irmão Pedro e o irmão João, foi eles que fizeram isso. E aí o pessoal chegou neles e falaram, conta pra gente como que é isso. Ele falou, não fomos nós que fizemos. Quem fez isso foi Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, mas ele ressuscitou. É o Jesus ressuscitado. E então, o pessoal lá da igreja, do templo, da sinagoga, não gostou muito de ouvir aquilo. Muitas pessoas creram, mas muitas pessoas ficaram incomodadas. Sobretudo a elite religiosa, que eram os saduceus. E qual que era o problema? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então eles levaram lá João e Pedro para o Sinédrio, que era tipo um tribunal deles lá, tribunal religioso, e os saduceus, que eram vendidos a Roma, eles tinham poder, tinham influência, então eles começaram a interrogar João
E Pedro falaram, no nome de quem? Como assim que vocês fizeram esse homem andar? No nome de quem? Ele falou, não fomos nós. Nós fizemos o seguinte, lembra aquele Jesus de Nazaré que vocês crucificaram e assassinaram? Então, foi ele ressuscitou e foi ele que curou. E eles não gostaram daquilo, falaram, seguinte, vocês não podem fazer nada, né, porque o povo está fazendo uma pressão aqui, mas não fala para ninguém nada disso. E eles falaram, claro que nós vamos falar, claro que vamos falar. Paulo, mais adiante, Paulo em Atos 17, quando ele chega em Atenas, Atenas era uma cidade onde as pessoas gostavam de filosofar muito, tinha muita gente lá que gostava de novidade, filosofar, e Pablo chegou na praça em Atenas e viu aquilo que tinha uma adoração a deuses pagãos e ele começou a ficar incomodado e viu lá um deus desconhecido e começou a falar na praça e o pessoal começou a se reunir e falar, nossa, interessante o que ele está falando. Vamos fazer o seguinte, vamos levar ele para o Areópago. Areópago era um lugar onde o pessoal já que pensava melhor, era mais importante, os filósofos mais importantes, levaram Paulo para Areópago. E falaram, Paulo, conta pra gente a novidade, vamos ver. E Paulo começou a dar o discurso dele, e falava de uma forma bonita e filosófica, e eles, olha isso. Até que ele falou sobre a ressurreição dos mortos. Aí expulsaram ele de lá. E Paulo continuou pregando e falando. E então, outro dia ele foi e continuou pregando, e o Sinédrio outra vez se incomodou com ele, e levou-lhe preso, e quando levou-lhe preso, ele falou assim, olha, eu sei por que vocês estão me prendendo e me julgando, porque eu estou pregando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e a ressurreição dos mortos. E daí levaram ele lá para Félix, para Roma, e falou, olha, eu sei porque eu estou aqui. De novo falou, eu estou aqui porque eu estou pregando que Jesus Cristo ressuscitou, sobre a ressurreição de Jesus. Mas essa é a nossa mensagem, a mensagem dos apóstolos. Não era que Jesus tinha morrido, era que Jesus tinha morrido e ressuscitado. E é essa a nossa mensagem também, de que nós temos um Cristo que morreu, mas um Cristo que ressuscitou. E porque Ele está vivo, nós também podemos ter esperança. Não é? A Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, mas ele teve uma experiência diferente da de Lázaro, porque Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro, ele foi ressuscitado para um mundo onde a morte ainda tem acesso. Por quê? Porque Lázaro, cadê Lázaro? Morreu. Lázaro não está vivo, mas Jesus, ele ressuscitou para um mundo onde a morte já não tem mais acesso. Ele já nasceu para o mundo da nova criação, ele já ressuscitou para um mundo onde nós, quando ele venha, nós também seremos parte dessa ressurreição, se é que estamos mortos quando ele vem ou se é que estamos vivos até lá. Paulo fala uma coisa muito importante em Coríntios capítulo 15, e olha só. Capítulo 15, e tenho vários versículos, 14, olha só, ele fala assim, irmãos, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, a nossa fé é em vão. Versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda nós permanecemos aonde? Nos nossos pecados. E se Cristo não ressuscitou, o que vai acontecer? Nós também não ressuscitaremos. Então essa é a nossa esperança. Por que é importante? Porque o Cristo encarnado é um. E o Cristo ressuscitado, apesar de ser a mesma pessoa, é outra experiência. Pode deixar. E por que faz toda a diferença? Pelo seguinte, eu vou explicar agora. Porque o Cristo encarnado, ele é particular. Ele é individual. E o Cristo ressuscitado, ele é coletivo. Ele é de todos. O Cristo encarnado é de uma pessoa por vez. E o Cristo ressuscitado é de todos ao mesmo tempo. O Cristo encarnado, ele está confinado em um lugar, em um espaço, em uma localização. O Cristo encarnado é lá da Galileia, é lá da Judéia, é lá de Jerusalém, é lá da Palestina. Mas o Cristo ressuscitado, ele está em todo lugar. O Cristo encarnado é de 2000 anos atrás.
é lá do tempo de Herodes, de Pilatos, de Anás e Caifás. Mas o Cristo ressuscitado, ele é eterno, é de todos os dias, e ele está conosco até a consumação dos séculos. O Cristo encarnado é um personagem histórico. Eu falei no começo, tem gente que diria assim, não existiu. Olha, Cristo é uma das pessoas que mais biografada foi. Por exemplo, na Bíblia, só os 4 evangelhos já falam dele, mas tem muito mais livros. Por exemplo, tem um escritor, não tem, tinha, já morreu faz muito tempo. O Joséfo, exatamente. Ele era judeu, ele não era cristão, mas ele biografou o Cristo de uma maneira incrível. E nós temos outros exemplos. O Cristo encarnado, ele é testemunhado, ele é visto, ele é tocado. João fala assim, os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, e minhas mãos, o quê? Palparam a esse Cristo encarnado. Mas o Cristo ressuscitado, ele não é real, porque ele foi visto. Não é real porque ele foi tocado por Tomé. Não é real porque foi ouvido. Ele é real porque ele é o Cristo da fé. É o Cristo da sua experiência espiritual, da minha experiência espiritual. O Cristo encarnado, ele é de fora, é externo. Mas o Cristo ressuscitado, ele mora aqui dentro, ele é interior. João diz, meus olhos viram, meus ouvidos ouviram e minhas mãos tocaram, mas Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Cristo encarnado está do lado de fora e o Cristo ressuscitado do lado de dentro. E olha só, o Cristo encarnado, é verdade que ele andou sobre as águas, é verdade que ele curou paralíticos, é verdade que ele fez coxos andarem, é verdade que ele fez mudos falarem, cegos verem, ele ressuscitou Lázaro, ele transformou a água em vinho, mas nem todas as pessoas que presenciaram isso foram afetadas pelos milagres que Jesus fez. Mas o Cristo ressuscitado, ele transforma as pessoas de fora para dentro. Uma coisa é dar vista ao cego, mas outra coisa é dar sentido à existência. Uma coisa é fazer um homem andar, mas outra coisa é fazer alguém reescrever a sua existência a partir desse encontro com o Cristo da fé. O Cristo encarnado está confinado no tempo e é de difícil acesso. Por quê? Porque quando as pessoas queriam chegar em Jesus, tinha uma blindagem apostólica, os apóstolos depois, então discípulos falavam, não, Jesus vai passar, não incomoda, fica quieto, deixa ele falar. Vocês lembram, por exemplo, tinha gente que estava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, fica quieto, Jesus vai falar, Jesus vai passar. Zaqueu era baixinho, tem que subir na árvore para ver Jesus. As crianças queriam chegar em Jesus, para de atrapalhar, ô moleque, sai daí, ô pentelho. Mas o Cristo ressuscitado, basta você fechar os olhos e dizer, Senhor meu Deus, Ele vai dizer, eu estou aqui, filho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Cristo encarnado é lá e então, mas o Cristo ressuscitado é aqui e agora. Você entendeu a diferença? Qual que é a resposta? Quem é Jesus para mim? Porque se Jesus para mim é apenas o Cristo lá da Galileia, então eu não tenho uma experiência real com Ele. Eu tenho uma experiência com as histórias sobre aquele Jesus, mas o Cristo ressuscitado, Ele é real na minha vida. Tem alguns autores que eles inventam personagens fora da Bíblia para tentar ensinar verdades bíblicas. E tem um que é muito interessante as coisas que ele escreve, que é Og Mandino, que ele inventa personagens para descrever verdades bíblicas do Novo Testamento. Então ele começa a inventar uns personagens como se estivesse numa ilha, num lugar muito remoto, uns pescadores semi-analfabetos, e eles recebem um missionário, e esse missionário começa a estudar a Bíblia com eles. E esse missionário então começa a contar para eles a história daqueles 2 caminhantes que vão até Emaús depois que Jesus morreu na cruz. Eles estão acompanhando Jesus, tudo aquele desfecho, Jesus é morto na cruz, é enterrado, e então eles vão caminhando para Emaús, mas eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado.
E enquanto vão caminhando tristes, o Cristo ressuscitado acompanha eles, mas eles não reconhecem aquele Cristo ressuscitado como Jesus encarnado. E eles perguntam: varões galileus, por que vocês estão tristes? E eles falam: ué, é só você nessa cidade que não soube da história de Jesus que morreu, o varão galileu que morreu e tal. E ele começou a explicar para eles tudo, desde o princípio. E a história do Agumandinho diz que aqueles caminhantes chegaram a Emaús e Jesus ressuscitado que acompanhava eles iria seguir caminho. Ele falou assim, eles falaram assim: não, fica com a gente hoje, posa aqui e tal. E Jesus ressuscitado aceitou. E quando eles lavaram os pés, sentaram à mesa para comer, quando Jesus foi partir o pão, então os olhos deles foram abertos. E o Cristo ressuscitado foi revelado para eles. E eles viram que era Jesus. E então Jesus desapareceu. E quando o missionário contava para os pescadores que Jesus desapareceu, um deles falou assim: ué, mas para onde que ele foi? E o outro imediatamente respondeu: entrou neles. É porque o Cristo ressuscitado tem esse endereço. Ele está em você e ele está em mim. Está sobre nós, sobre todos nós. Não importa de onde somos, ele está em nós. Outro dia eu vi alguém contando uma história de uma criança que tinha uns 4 anos, que ela chegou para a mãe dela e falou assim: mãe, eu tenho medo de Deus. Mas por que você tem medo de Deus, filha? Porque Deus é grandão, é poderoso. Ela falou: não precisa ter medo de Deus não, filha. Deus, ele tem a sua idade, ele tem 4 anos. Ah, é? Então eu vou lá brincar com Deus. Saiu correndo e disse que ia brincar com Deus. Deus, ele é idoso, ele é criança, ele é jovem, ele é adulto. Deus, ele não tem nacionalidade. Jesus de Nazaré era judeu, mas o Cristo ressuscitado, ele é de todas as línguas, todos os povos, todas as nações. O Jesus ressuscitado, ele é alemão, ele é brasileiro. Me ajuda, de onde vocês são aqui todos? Ele é peruano, ele é chileno, da Bulgária, alemão, mexicano. Ele é baiano, né, Marli? Ele é lá de Goiorê. Jesus. Hã? De angolano também. Jesus é de todos e em todos. Porque esse é o Cristo ressuscitado. É o Cristo que tem acesso a todos e está acessível a todos. Não está lá no passado. Então, a próxima vez que você se deparar com Jesus, o Espírito Santo, quem sabe você esteja estudando esse texto e você ler ali quem é Jesus para você, talvez você possa dizer: Jesus é o Cristo ressuscitado. A minha oração é que esse Jesus de Nazaré se revele a você como Cristo ressuscitado e ele possa reescrever a sua história, possa dar um novo sentido à sua vida, às suas relações, e que ele possa ser um Deus real na sua vida e na minha também. Amém.